Olá amigos, como é que estão? Vamos conversar um pouco sobre espiritismo. O tema de hoje será a prática mediúnica. É um tema muito interessante, voltado para algumas questões que a gente tem estudado ao longo do tempo, né? Cada pessoa entende a mediunidade de um jeito e cada grupo de estudo, né, da mediunidade pratica a mediunidade de uma maneira muito específica. Então hoje o nosso objetivo é a gente refletir um pouco sobre o que é mediunidade e como nós podemos praticar a mediunidade de uma forma que seja saudável, né, que traga felicidade para as pessoas. A gente pretende colocar aqui 10 itens que a gente deseja conversar um pouco e falar um pouco sobre esses itens, sobre esses conselhos ou sobre essas orientações sobre a prática mediúnica. Boa noite, Shirley Alves. É um prazer estar com você aqui na noite de hoje para a gente conversar. Luciano Antônio, boa noite. É uma satisfação ter você por aqui. É uma grata satisfação. A gente, mais uma noite, a gente poder estudar um pouco Espiritismo. Thelma Sueli, seja bem-vinda, boa noite também. É uma grata satisfação ter todos vocês. Prática mediúnica é o tema da noite de hoje, é o tema do nosso estudo de hoje. Vamos falar um pouco sobre o que seria essa prática mediúnica e como ela acontece, né? Dá a ideia de mais ou menos 10 itens para a gente estudar, conversar um pouco. Se alguém quiser trazer alguma informação, quiser compartilhar alguma ideia, fazer alguma pergunta, esteja à vontade. Boa noite, Isa Cobain, é um prazer ter você aqui. Pois bem, a prática mediúnica como uma situação do dia a dia e como um momento específico de estudo e trabalho. Bom, mediunidade, a gente já falou aqui entre outras lives, todos nós possuímos em algum grau diferente, somos 7 bilhões de seres humanos, todos nós temos algum tipo de sensibilidade mediúnica. Obviamente, algumas pessoas têm ali 1%, e tem gente ali que tem 100%. Isso varia muito de cada ser humano. Em algumas épocas da nossa vida, a nossa mediunidade ela fica mais intensa, né? E em outros momentos ela fica mais suave, ali, mais sutil, a gente, né, não sente muita coisa. Boa noite, Godwin, é um prazer. Então, a mediunidade ela variando de ser humano para ser humano, ela variando de tempos em tempos, de cultura em cultura, todos nós de alguma maneira somos médiuns. É possível que nós, ao longo de muitas e muitas vidas, já tenhamos sido médiums outras e outras vezes. E aí usamos a expressão de Allan Kardec, médium é aquele que sente num grau, né, mais ou menos pronunciado a influência dos espíritos. Obviamente, nós podemos ter sonhos eventuais, mas necessariamente não somos médiums no sentido do médium ostensivo, que é aquele médium que produz os fenômenos, muitas vezes percebe esses fenômenos, mas às vezes ele não percebe, porém outras pessoas conseguem perceber esses fenômenos, né? Então, é o que a gente chamaria daquele médium mais próximo do 100%, aquela pessoa que tem mais sensibilidade mediúnica, daquele que só tem de vez em quando, que tem um pressentimento eventual. Bom, a prática mediúnica significa que eu posso pensá-la no meu dia a dia, como é que eu vivencio essa mediunidade no meu dia a dia e como é que eu faço isso num dia específico ou em vários dias específicos, num lugar específico, que no Centro de Estudos Espíritas, seja da Umbanda, do Candomblé, ou do Vale do Amanhecer, ou de qualquer outro grupo, né? Citei esses aqui porque são os mais comuns, os mais conhecidos, porém há outros grupos filosóficos, espiritualistas, religiosos, que também têm a mediunidade como uma prática corrente. Então veja bem, não é nossa intenção fazer críticas, não existe maneira correta de se praticar a mediunidade, porém existe uma maneira que eu me adapto, que eu me sinto mais à vontade. Conheço pessoas que frequentaram o centro espírita durante anos, né, participaram de grupos de estudo diversos, se descobriram médiums, participaram de reuniões mediúnicas, se descobriram médiums que a gente chama médium psicofônico, ou médium falante, médium escrevente, né, o médium psicógrafo, médiums videntes e assim por diante. Porém, um dia foram no Vale do Amanhecer e se sentiram em casa, se sentiram que lá era o seu lugar. Outros foram na Umbanda, se sentiram melhor na Umbanda, outros foram no Candomblé. Também já vi o contrário, já vi uma pessoa sair, ir para o Candomblé a vida inteira e um dia ir num centro espírita que a gente chama popularmente de kardecista, e aí se sentiu mais à vontade lá e decidiu ficar lá. Ou seja, não existe certo e errado nesse departamento. A espiritualidade cada um vivencia da maneira que achar melhor. Existe aquele lugar com o qual eu me identifico e do qual eu me sinto muito bem, obrigado, a coisa está bem, vou ficar por aqui. Portanto, a mediunidade, dependendo de cada grupo, né, ela vai se expressar de uma forma diferente.
Portanto, eu vivencio a mediunidade no dia a dia, no meu trabalho, no meu lazer, né, na minha casa, na minha família, na rua. A gente é médium o tempo todo. Agora, a gente não incorpora o tempo todo. Essa é a expressão comum, mas utilizada em alguns grupos. No Espiritismo, a gente utiliza que a gente não entra em transe mediúnico em todos os lugares, a toda hora. Eu não posso, como professor, estar dando aula e entrar em transe mediúnico na frente dos meus alunos e achar que por ser um espírito que vivenciou a Segunda Guerra Mundial, eu estou falando sobre a Segunda Guerra Mundial e eu deixar que esse espírito se pronuncie, né? É sempre algo que é falta de respeito para com as pessoas, já que algumas pessoas poderão não acreditar em mediunidade, algumas pessoas poderão se sentir ofendidas porque sua religião proíbe a conversa com os mortos, né? Quer dizer, acham que isso é uma coisa que é um pecado, ou algumas pessoas podem se assustar com isso, né? Ou eu posso achar que o espírito é um espírito A ou um espírito B, e mesmo assim na hora, né, esse espírito se apresentar como um espírito enganador que pode causar prejuízo ao invés de benefício. Portanto, o transe mediúnico, né, que popularmente é conhecido como incorporação em alguns tipos de mediunidade, ele não é conveniente em todo lugar. A gente não tem que entrar em transe mediúnico na rua, no trabalho ou em outros lugares quaisquer. A gente tem que ter um momento para isso. Então, veja bem, a prática mediúnica ela acontece em todos os lugares. Acontece em minha casa, acontece no meu trabalho, acontece na minha família, no meu lazer. Eu estou numa piscina, num clube, eu posso ter percepções espirituais. Eu estou em algum lugar qualquer... Digamos, eu fui a uma missa de sétimo dia de alguém, ou missa de corpo presente, ou talvez de um casamento, ou eu fui numa casa de umbanda, em qualquer lugar eu poderei ter as percepções espirituais. E aí isso aí faz parte da prática mediúnica, não só no momento da religião, mas na vida comum, do dia a dia da gente. O segundo item seria a prática mediúnica seguindo a orientação de um grupo filosófico, né, religioso. Então, algumas pessoas poderão ter ou não a ideia de seguir. Uma pessoa diz, eu vou seguir os preceitos da Umbanda. Saiba que esses preceitos poderão ser de uma federação nacional da Umbanda. Eu não tenho muito conhecimento sobre isso, não conheço muito a Umbanda. O Candomblé, o Vale do Amanhecer e assim por diante, qualquer outro grupo. Vocês vão me desculpar que vai ter muito inseto aqui. Já, graças a Deus, choveu bastante no nosso Cariri e eles estão aqui fazendo companhia a gente na live hoje. Então vai ficar toda hora aparecendo aqui inseto. Pois bem, então uma pessoa poderá seguir os preceitos do Espiritismo, né, da Federação Espírita Brasileira e assim por diante. Cada um terá a sua maneira de se expressar. Obviamente, cada lugar, cada região tem suas particularidades, mesmo dentro do que seria a Federação Espírita Brasileira. Ela propõe, né, ela tem uma certa série de propostas de como seria uma reunião mediúnica, uma vivência mediúnica, porém a cultura do Pará não é igual à cultura do Rio Grande do Sul, que não é igual à cultura do Ceará, e essas influências culturais elas fazem parte, a gente não tem como a gente fugir disso, isso está na nossa raiz, na nossa humanidade, que nós somos influenciados pela cultura do nosso tempo, do nosso povo. E aí cada um deve seguir ou não. Tem gente que decide não seguir nenhum tipo de corrente filosófica. Conheço pessoas que tinham um centro espírita em casa, né, em sua própria residência, ali na sua garagem, e vivenciavam essa espiritualidade, esse trabalho mediúnico da maneira que bem entendiam, sem seguir nenhum tipo de corrente filosófica, seja do Vale do Amanhecer, seja da Umbanda, do Candomblé, do espiritismo dito kardecista e assim por diante, porque cada um ele entendia dessa maneira, essa pessoa, e ela estava muito feliz, estava muito bem, fazia o bem às pessoas e se sentia bem. Porém, se você decidiu seguir um grupo, você poderá, digamos, eu decidi seguir o grupo da Umbanda e eu vou fazer os preceitos da Umbanda na minha vida. Isso é importante, principalmente para o médium iniciante, porque esse médium ele tem um parâmetro, né? Seja do espiritismo dito kardecista, seja do espiritismo de Umbanda, seja do Vale do Amanhecer, ele passa a ter um parâmetro, dizer assim, eu devo ir por esse caminho. Se lá na frente ele amadurece e entendeu que deve seguir outros caminhos que sejam próprios, que ele mesmo cria, aí tudo bem, tá mais. Mas no início, a pessoa tendo uma referência fica mais fácil, sofre menos, porque mediunidade não é para sofrer. Mas, infelizmente, uma pessoa que compra um carro novo e que não sabe dirigir,
ela começa a dirigir e dá suas erradas, o carro apaga, tem que ligar de novo, o carro faz, a gente fica um pouco envergonhado no trânsito e a gente fica ali na dificuldade. Mesmo alguém que já tem uma carteira, que compra um carro, que está aprendendo a dirigir, que passou na prova do Detran, mesmo assim no início, né, ela dá umas erradas, porque ela está aprendendo. Então, tendo uma carta, tendo uma orientação, tendo um ponto de partida, facilita a vida. Mas não quer dizer que tudo aquilo que eu aprendi na autoescola eu coloco em prática, né? Tem muita coisa que a gente aprende na autoescola, num curso de direção, que na prática a gente não faz. Quem é que já não fez uma prova do Detran e viu que muita coisa que a gente vê naquela prova do Detran a gente nunca usa na vida, né? É uma raridade você fazer um retorno. Aquele retorno que a gente faz lá na prova do Detran, meu Deus do céu, aí é possível que alguém utilize, mas no dia a dia a gente faz de outras maneiras, às vezes erradas, mas às vezes funcionam melhor. Então, terceiro item, quais são os objetivos seus com a prática mediúnica? Eu coloquei aqui 4. Tem gente que vai fazer mediunidade por questões financeiras. Você vai encontrar em muitos posts fulano de tal que atrai, né, o marido perdido, a esposa perdida, que atrai o amor, que atrai emprego, que atrai não sei o quê. Então tem gente que vai vivenciar a sua mediunidade por questões financeiras, vai ganhar dinheiro com isso. Ela entende que isso aí para ela é importante, é necessário. Como eu já disse no início, não me cabe dizer que a pessoa está certa ou errada, cada um é que sabe o seu caminho. Se a pessoa está indo por esse caminho, está satisfeita, está feliz, siga o seu caminho. Outro motivo é fama, sucesso e posição social, né? Parece estranho, mas tem gente que tem isso aí, né? Que quer aparecer em algum lugar, que quer se destacar entre as pessoas, às vezes está no seu trabalho, e aí fala sobre esse tema, eu sou médium, e começa a falar sobre mediunidade, começa a falar coisas, que vê coisas, e aí chama a atenção das pessoas, e em nome da sua vaidade ela se destaca. Se ela tem a mediunidade mesmo, é bem possível que alguns fenômenos sejam produzidos, ela seja capaz de adivinhar coisas, ou até produzir algum outro tipo de fenômeno mediúnico, mas o objetivo da pessoa poderá ser simplesmente se sentir querida entre as pessoas, ou se sentir envaidecida, ou se sentir elogiada, né, desejada pelas pessoas. Um outro tipo de situação de por que algumas pessoas querem praticar mediunidade é o que a gente chama de imposição espiritual. Às vezes os espíritos impõem para a gente, né? Tem gente que diz, não, eu só sou isso porque os espíritos têm que trabalhar, porque se eu não trabalhar minha mediunidade eu vou sofrer mais. E aí a pessoa faz a prática mediúnica não porque ela quer fazer, mas porque houve uma imposição, ou porque ela entende que ela foi num certo lugar e nesse certo lugar disseram a ela que ela tinha que praticar mediunidade, senão ela ia passar mal, ou os espíritos iam perturbar ela, né? E o terceiro, aprendizado e auxílio, né? Que seria você aprender sobre a vida, sobre si mesmo, buscar sabedoria para a sua existência e ao mesmo tempo distribuir esse auxílio, essa sabedoria, né? Esse bem-estar, esse conforto às pessoas que necessitam. Eu não tinha visto aqui, mas o Luciano tinha dito assim, incorporação não, da passividade. É verdade, Luciano. Algumas pessoas, né, utilizam a expressão dar passividade, né, e algumas pessoas utilizam a expressão incorporação, algumas pessoas utilizam a expressão transe mediúnico, né? São várias expressões que nós temos, mas elas têm o mesmo sentido, que é permitir a presença do fenômeno mediúnico, né? No caso de algumas pessoas que são médiuns falantes, que são médiuns psicofônicos, como algumas pessoas preferem utilizar. Então, o quarto item, o item D, eu digo assim, aprendizado e auxílio. Algumas pessoas, né, talvez seja a maioria das pessoas que têm a mediunidade e que frequentam algum grupo filosófico, religioso, espiritualista, como Espiritismo, Umbanda, Candomblé, Vale do Amanhecer. Estou citando esses 4 principais, mas as pessoas geralmente que frequentam esses grupos buscam esse tipo de informação, querem aprendizado e querem também auxiliar o seu semelhante. Algumas pessoas acabam não se dedicando muito ao aprendizado, né, ao estudo, e não estou falando só de ler livros, mas realmente de se observar, de aprender, de tornar-se uma pessoa melhor. E tem gente que se dedica muito mais, vou só incorporar lá os espíritos porque é caridade. E aí vai, né, falam que entra em estado de transe, os espíritos se comunicam, ela acha que aquilo ali é caridade e que a mediunidade para ela é só isso. Então ela não presta muita atenção no que os espíritos dizem, não presta muita atenção nas experiências que ocorrem com a presença dos espíritos, aquilo que eles trazem de experiência de vida deles, seja no mundo material, no mundo espiritual. E tem médium que aprende pouco porque não presta muita atenção mesmo. Então, talvez o pior, aquele tipo de médium
que poderá ter mais problemas seja aquele que tenha ligação com a questão financeira, aquele que quer dinheiro por conta disso. Outro momento a gente vai falar sobre isso. Onde realizar a prática mediúnica? Tem gente que vai realizar na própria casa, né? Vai abrir um centro em sua residência, talvez no seu quintal, no seu terreiro, na sua garagem, na sua sala de estar, mesmo que não seja propriamente um centro, sabe, um espírita de umbanda, de candomblé, ou kardecismo, ou de roda do amanhecer, qualquer coisa, mas é uma pessoa que recebe as pessoas na sua casa e dá consultas de alguma maneira, conversa com as pessoas. Há alguns inconvenientes sobre isso, né? Algumas pessoas vão procurar um centro religioso ou espiritualista, né? Vão, por exemplo, ir para um centro de umbanda, centro espírita, centro assim por diante, Vale do Amanhecer, e aí vão praticar sua mediunidade nesse espaço, e alguns vão até alugar um estabelecimento. Tem gente que realmente aluga um estabelecimento, e aí nesse estabelecimento ela vai dar vazão à sua mediunidade da maneira como ela achar melhor. Ou ter uma casa separada da sua, não é alugada mais própria, mas onde ela vai realizar. Eu conheci uma pessoa ao longo da vida, que ela tinha um lugar onde ela aplicava energias nas pessoas. Então, ela alugou um espaço, deu um nome a esse espaço que não tinha a ver com nada de espiritualidade, assim, em termos de, seja de umbanda, de candomblé, kardecismo ou de qualquer outra coisa, mas ela acabou criando esse lugar, e as pessoas iam, e ela impunha as mãos e orava sobre as pessoas, e acreditava que as pessoas ficavam boas, as pessoas também acreditavam, e ela cobrava aquilo que as pessoas quisessem pagar, só para ajudar a pagar o aluguel. Ela dizia para mim, olha, nunca usei absolutamente nada do que recebi para ganho pessoal. As pessoas davam R$1, R$10, R$50, o que ela quisesse dar, e esse dinheiro todo era revertido para pagar aluguel, que não dava. Digamos, o aluguel era R$500, ela no final do mês ela apurava 50, 70, R$100 e aplicava. O Luciano está falando aqui o reiki. É uma forma de entender também. Nem todos os reikianos vão se considerar médiuns, né? Alguns reikianos vão entender que é uma técnica, uma prática separada da mediunidade, e alguns reikianos vão entender que é algo da sua mediunidade. Não vou entrar nesse detalhe agora, a gente pode conversar um pouco sobre isso, mas tem gente que assim faz, né? Dessa maneira. Como eu disse a vocês, não me cabe condenar ninguém, julgar ninguém. Cada pessoa sabe da sua maneira melhor, né, que faz o que deixa de fazer. Minha esposa está aqui do lado, ela se mexeu logo porque ela é reikiana, e aí cada pessoa ela entende a sua mediunidade da maneira que acha melhor. E alguns, no caso do reiki, não consideram-se médiuns, mas que aprenderam uma técnica, né, e um conjunto de ensinamentos, e que aplicam dessa maneira, e que por isso consideram que podem cobrar. Como disse, cada um faz da maneira que achar melhor, não me cabe. Bom, o que é mais comum é as pessoas praticarem em um centro de estudos quaisquer, né? Qualquer, né? Como um centro espírita, kardecista, como um centro de umbanda, como um centro de candomblé, do Vale do Amanhecer, e aí a pessoa se sente dentro de um grupo. É muito comum no fenômeno religioso a gente buscar um grupo onde a gente se sente afinizado com outros, né? Então a pessoa vai, por exemplo, num centro num grupo uma pessoa é espírita do Vale do Amanhecer, como eu tenho muitos amigos que são espíritas do Vale do Amanhecer. Aí quando você vai lá, eles têm muitas roupas especiais, a gente chama de paramentos, utilizam roupas que não são roupas do nosso dia a dia, como uma camisa comum, e se sentem bem daquela maneira. E a pessoa frequenta aquele espaço, se sente bem daquela maneira, por quê? Porque ela encontra outras pessoas que têm as mesmas necessidades, e ali ela vivencia a sua mediunidade, entenda? Então, ela está se sentindo bem ali, aquele espaço ali, mas ela pode fazer isso em sua residência. O que eu estava dizendo sobre a residência é um inconveniente em muitos casos, né? Claro que em alguns casos dá certo e outros não dá certo. Por quê? Você já imaginou um médico que atendesse em sua própria residência e não num hospital ou numa clínica, num espaço adequado? Digamos que eu fosse médico, eu estou aqui em minha casa, aí as pessoas chegassem e dizem, olha, doutor, eu estou com dor de barriga, eu queria um remédio. Aí eu faço a pessoa entrar, sentar na minha sala de estar ou num espaçozinho lá qualquer, e aí dou consulta para essa pessoa. É possível isso acontecer sem nenhum problema, porém há os inconvenientes, né? Estou trazendo pessoas doentes para a minha residência, que podem ser doenças contagiosas, né? Podem ser pessoas que têm, sei lá, os mais diversos problemas
que eu precisaria de uns equipamentos adequados para isso. Então, há inconvenientes em praticar a medicina em sua própria residência. No passado, digamos 100 anos atrás, os médicos iam à residência das pessoas. E aí levavam uma valisezinha, né, uma malinha, onde tinha ali um estetoscópio, tinha uma paleta para fazer, para olhar a garganta, tinha algumas medicações ali elementares, né, de primeiro momento ali que a pessoa precisasse, um antitérmico, alguma coisa assim. Isso era comum, mas o médico não trazia a sua casa. Porém, no passado, como ainda hoje acontece, muitas pessoas vão à casa dos médicos, principalmente em cidades pequenas, né? Às vezes não tem nem hospital, mal tem um posto de saúde, e aí vão até a casa dos médicos, e às vezes os médicos fazem uma consulta rápida com a pessoa, eles olha, aparece amanhã no meu consultório, acho que o teu problema pode ser esse, toma esse remédio aqui só para você, e suportando isso aí, amanhã você vai lá. Então a mediunidade é a mesma coisa, não é adequado a gente praticar, né? A gente praticar a mediunidade em nossa residência, porque é uma série de outros inconvenientes. Luciano está dizendo assim, eu gostaria de conhecer o Vale do Amanhecer. Luciano, até onde eu conheço do Vale do Amanhecer, conheço pouco, passo muito lá, pelo Vale do Amanhecer do Crato, que a família de minha esposa mora ali no terreno do Vale do Amanhecer. É um ambiente muito agradável, tem muita gente sempre lá, até tarde, tenho certeza que você será muito bem-vindo, né? Só conhecer os horários, tem pessoas aqui que assistem as lives, que sabem os horários direitinho, tem no Juazeiro aqui nas Pedrinhas, aqui próximo ao aeroporto, e você poderá conhecer, eu acho que é um ambiente muito agradável, pelo menos eu passo e vejo as pessoas com seus rituais, com suas roupas específicas, e é uma coisa muito bonita, pelo menos eu vejo ali, e as pessoas que eu conheço do Vale do Amanhecer são pessoas generosas, são pessoas bondosas em geral, porém, como acontece em qualquer religião, também tem pessoas atrapalhadas, né? Tem no centro espírita, kardecista, tem em todo lugar pessoas atrapalhadas que atrapalham a vida dos outros. Mas vale a pena conhecer, sempre conhecer um pouco mais. O objetivo da vida é a aprendizagem. Portanto, praticar a mediunidade em sua própria residência pode não ser uma boa ideia, também porque se a pessoa dá passividade, quer dizer, se a pessoa entra em transe e recebe os amigos espirituais, mas também pode receber espíritos muito atrasados, que podem permanecer em nosso lar às vezes, né, e causar algum tipo de constrangimento, algum tipo de sofrimento às pessoas. Né? Frequentemente nós moramos com outras pessoas, né, esposa, esposo, filhos e outros membros da família que podem também ter sensações em decorrência dos espíritos, né? Porque podem vir espíritos muito atrasados, espíritos vingativos, espíritos sofredores, e essa energia se espalhar pela casa de alguma maneira. Eles podem vir se a gente não for médium, mas se a gente for médium, quer dizer, se eu não sou médico, vem algumas pessoas aqui em casa, amigos meus. Mas se eu sou médico e dou consulta em casa, pode ser que se forme uma fila do lado de fora. O mesmo acontece dos espíritos, né? Se os espíritos sabem que eu sou médium e que dou consultas mediúnicas em casa, pode se formar uma fila de espíritos também querendo comunicar-se com aqueles que estão aqui. Então não é muito conveniente fazer isso, mas tem gente que faz e encontrou a sua maneira de fazer e acha que dá certo. Então, se a pessoa está levando e está funcionando, só porque está escrito em algum lugar que não é bom, não quer dizer, como você achar que está fazendo e está dando certo. No dia que passar a não dar certo, então passe a não fazer, se você entender dessa maneira. Outro ponto é a frequência de trabalhos e estudos, né? Quantas vezes por semana você pretende dedicar, né, a prática mediúnica. Então temos que lembrar que temos que trabalhar no dia a dia. Eu sou professor, né? Tem gente que é advogado, tem gente que é médico, tem gente que é dono de casa, tem gente que é agricultor. Então você tem que ter o seu tempo de trabalho, né? Você tem que ter também tempo para a sua família, tempo para o lazer, para uma atividade esportiva, tempo para resolver suas coisas do dia a dia, como levar um carro para trocar óleo. Então você tem que ter seu tempo e encontrar nesse espaço o tempo também para a prática mediúnica. Veja bem, a gente não está falando aqui de frequentar um centro espírita. Não é essa coisa, todo domingo eu vou ao Vale do Amanhecer. Não é isso. É a prática mediúnica mesmo. Então, assim, eu vou dedicar a sexta-feira para a prática mediúnica. Eu aqui dediquei a terça, nós todos, né? Dedicamos a terça e a quinta para a gente estudar um pouquinho aqui. Então, é assim que funciona. Você tem que encontrar um tempo, não dá para ser toda noite. Né? Tem gente que faz, por exemplo, o evangelho no lar. Aí quer fazer toda noite, mas nem sempre é possível toda noite. Tem noite que a gente não está em casa. Tem noite que a gente, né, tem dia que a gente não está em casa, não é obrigado a ser à noite o evangelho no lar. Mas as pessoas frequentemente fazem mais à noite, que é o horário que a gente está em casa, né, já que a gente trabalha durante o dia. Só que acontece um monte de inconvenientes. Se você fazer uma vez por semana ou duas, naquele horário determinado, é muito melhor, porque você tem uma certa disciplina.
assim, hoje não vou assistir não porque choveu, eu estou com sono, quero dormir cedo, né? E aí não tem disciplina. O João Roberto diz assim: professor Júnior, boa noite, João Roberto, é um prazer ter você aqui. Estou com 8 anos que frequento o centro espírita e nunca desenvolvi a mediunidade, isso é normal? Nem é normal, nem é anormal, né? O que acontece é que, se você participa de um centro espírita só como frequentador, é uma coisa. Se você passa a estudar, a fazer parte de grupos de estudo na casa, é outra coisa. Se você passa a ser trabalhador desse centro espírita, já é outra coisa. Por exemplo, você pode ser um trabalhador do centro espírita só entregando mensagens na porta. Isso não vai desenvolver a mediunidade. Se você faz parte de um grupo de estudo do Evangelho, né, no centro espírita, isso também não vai desenvolver a mediunidade, né? Se você já é médium, você já tem algumas percepções, você apenas vai educar a mediunidade no centro espírita estudando, seja qual for o centro espírita, né, de qualquer vertente filosófica religiosa, Umbanda, seja lá qual for, você vai seguir aquele caminho. Então, ir ao centro espírita por si só não desenvolve. Mas eu faço parte de um grupo de estudos mediúnicos no centro espírita. Então, tudo bem. Aí você estudou, tem uma parte que é teórica. Isso varia muito. Se segue o manual da Federação Espírita Brasileira, tem todo um estudo lá. Mas aí a maioria dos centros espíritas talvez não siga ao pé da letra esse manual e faça suas adaptações conforme a necessidade de cada região, de cada lugar, né? Então, digamos que um exemplo de um centro espírita que eu conheci, a pessoa estuda durante 1 ano a parte teórica, depois de 1 ano ela começa a fazer parte do grupo teórico e prático, né? Tem a parte teórica, todo mundo vai para casa e fica um númerozinho pequeno de médiuns ali que vai fazer parte de alguns exercícios para tentar desenvolver ou saber se a pessoa é médium. Aí fica ali 5 pessoas, tinha 20, fica 5 pessoas e aí ele fica ali estudando com os outros essa parte de exercícios. Após algum tempo, a pessoa poderá se descobrir médium. Allan Kardec diz no livro dos médiuns que, no caso da psicografia, você pode tentar todo dia por 15 minutos. Se ao final de alguns meses não tiver resultado, então é porque a pessoa deve abandonar esse tipo de mediunidade que é a psicografia, mas a pessoa pode também desenvolver outras mediunidades, como a vidência e assim por diante. Então é preciso dar tempo ao tempo, né? Quer dizer, a pessoa pode ter a faculdade mediúnica e demorar para ela se apresentar, né? E aí, à medida que ela se apresentar, você educar essa faculdade mediúnica, e a pessoa pode não ter esse tipo de faculdade. Tem gente que só tem sonhos premonitórios, que só sonha com o que vai acontecer. Essa é a sua mediunidade. Se a pessoa só tem essa mediunidade, tentar escrever, diz o espírito lá, Erasto, no livro dos médiuns, tentar usar uma outra mediunidade, tentar ver espíritos é inútil, porque já que a mediunidade dela é a mediunidade dela voltada para essa situação. Então, ir ao centro espírita por si só não desenvolve a mediunidade, Roberto. Então, se você faz parte de um grupo de estudos, aí sim, você tem que estar tentando entender por que ela não aparece. E outra coisa, né, como a gente falou, a gente pode ser só 1% médio e a gente pode estar lá perto do 100%. Quer dizer, a gente pode ter alguns fenômenos mediúnicos de vez em quando na vida da gente, ou a gente pode ter todo dia, né? E mesmo aqueles como Chico Xavier, é possível que Chico Xavier tenha tido um dia em que não tenha fenômeno nenhum, né? Os espíritos deixam Chico Xavier descansar, porque assim, entrar em transe mediúnico desgasta, é cansativo, não é uma coisa assim, é como fazer atividade física, sabe? Você fazer uma corrida, por exemplo, não dá para correr o dia todo, né? Se você for fazer atividade física de corrida, tipo correr 5 quilômetros, né, para fazer ali, para gastar energia, para baixar o peso e tal, manter saúde, você não pode correr o dia todo. Então a gente também não pode correr, não pode entrar em contato com a espiritualidade 24 horas por dia, porque é desgastante. Já pensou, eu corro de manhã, corro à tarde e corro à noite. Isso é muito desgastante, o organismo não aguenta. Então a mediunidade tem um certo nível também de desgaste e a pessoa não pode praticar o dia todo ou todo dia. É preciso que haja o seu repouso das faculdades psíquicas para que a gente não se desgaste demais, não venha a adoecer fisicamente ou até mesmo mentalmente. O Luciano diz aqui, tudo tem seu tempo. É verdade, Luciano, você se referia ao tempo talvez de visitar o Vale do Amanhecer, mas se aplica também ao que a gente está dizendo, a gente tem que encontrar o momento para isso. Então, se a gente quer estudar mediunidade, por exemplo, algumas casas espíritas estudam uma vez por semana, e a pessoa vai, digamos, numa quinta-feira, estuda toda quinta-feira, e às vezes o dia de estudo teórico é num dia e na prática é outro. Por exemplo, a quinta-feira é para estudo teórico e a parte prática, a prática mediúnica acontece no outro dia, digamos, na sexta.
Aí o pessoal vai só para ter exercícios específicos voltados para o desenvolvimento da mediunidade. A expressão correta melhor seria desenvolvimento e educação da mediunidade. Não só desenvolver, mas educar a mediunidade. Dar a ela o sentido que eu quero que ela tenha. Eu não quero incorporar em todo canto, no meio da rua, no meu trabalho ou conversando com meus amigos. Eu posso até ter os sintomas ali de uma presença espiritual, mas aprender a me controlar de maneira que as pessoas não percebam. Porque não me cabe ficar me exibindo. Por que está sentindo? É porque eu estou sentindo um espírito aqui perto de mim. Isso não é conveniente. Eu estou conversando com meus amigos ali. Meus amigos vêm à minha casa comer um bolo, tomar um refrigerante. A gente está conversando, falando de coisas todas do dia a dia, de vários assuntos. Aí eu começo a sentir umas influências espirituais e fico dizendo às pessoas. Isso aí afasta as pessoas, causa medo nas pessoas, causa uma curiosidade que não é nem sempre é sadia. O espírito que pode ter se aproximado pode ser um espírito que está em sofrimento, ligado a alguma daquelas pessoas. Aí a gente estimula o assunto e não é conveniente esse espírito se apresentar, nem o médium entrar em transe naquele momento, porque o ambiente não está apropriado, e assim por diante. É bom a gente entender assim. Se a gente está no lazer, a gente está no lazer. Depois eu falo mais sobre isso um pouquinho. A orientação dos espíritos amigos sobre tudo isso, né? Então, por exemplo, os 7 itens. A decisão final é do médium, os espíritos se adaptam às nossas necessidades. Veja bem, eu vou a um centro espírita, e eu chego no centro espírita e descubro que lá as reuniões mediúnicas acontecem na quinta-feira de estudo e na sexta-feira de prática. Aí eu decido que vou estudar, já estudei em outras casas, e aí falo com o dirigente diz, olha, é o seguinte, aqui você tem que frequentar por tanto tempo, fazer parte de um grupo de estudo, depois você vai para a parte mediúnica, que é uma parte muito séria, as pessoas às vezes entram e desistem, e a gente não quer que as pessoas entrem com uma coisa tão séria e depois desistem nas primeiras dificuldades. Aí você frequenta, aí você começa a fazer um estudo mediúnico, um dia na semana ou 2 e tal, e aí você vai se adequando a esse, organizando, né? E aí vai estabelecendo o seu tempo, né? Quer dizer, então eu vou seguir esse preceito aqui do Espiritismo, que as pessoas dizem, kardecista, eu vou ficar sempre repetindo isso. Ou a pessoa diz, não, na Umbanda é uma vez por mês, eu vou lá só uma vez por mês. Ou seja, é você quem decide, não tem esse negócio de você ter que ir lá toda semana, todo dia, ou abrir o centro espírita todo dia. É você quem decide o tempo que você tem disponível. Os espíritos, eles não estão à nossa disposição, mas eles são seres humanos que também têm compromissos no mundo espiritual. Embora eles possam se deslocar na velocidade do pensamento, eles possam estar onde eles quiserem, possam atravessar portas e paredes, possam ler nossos pensamentos. Eu também, no mundo espiritual, eu gostaria de ter um tempo para atividades. Por exemplo, no mundo espiritual a gente também pode estudar. A gente pode aprender, pode se estudar. Se eu medito do lado de cá, posso meditar do lado de lá. Ou seja, a gente tem ocupações, né? Allan Kardec ele pergunta sobre essas missões e ocupações dos espíritos. Digamos que eu desencarne e aí decido acompanhar espiritualmente minha netinha, né? E aí minha netinha está ali, eu estou sempre na presença dela. Aí onde minhas filhas precisam a distância, eu vou lá, mas aí quando termina eu volto, fico perto da minha netinha, porque eu decidi que vou acompanhá-la no seu desenvolvimento aqui na Terra. Então veja que a gente tem ocupações, ou a gente pode desenvolver ocupações no mundo espiritual, entre outros espíritos que estejam em sofrimento, ou a gente em aprendizagem. O espírito André Luiz, na sua obra todinha, mostra isso, a aprendizagem dele indo para vários lugares, aprendendo com vários grupos. É fascinante toda a obra de André Luiz, mostrando como esse espírito aprendeu no mundo espiritual e ao mesmo tempo que aprendia, também auxiliava os outros. Ou seja, ele estava ocupado. Então, a gente fazer parte de um grupo de estudo ajuda. A gente pode seguir uma sequência que pode ser lá qual for, seja do centro espiritual ou B, ou da religião ao B, mas aí a gente decidiu fazer isso e a gente decidiu seguir dessa maneira. Ou a gente pode simplesmente dizer, não vou seguir nenhum tipo de religião, vou fazer do meu jeito, e aí, por exemplo, os espíritos podem me dizendo como é que eles querem, né? Os espíritos me disseram que eu devo abrir um centro espírita e que devo me reunir todo domingo com as pessoas que também queiram. E aí eu vou seguir o que os espíritos estão dizendo. Eu não vou ler Allan Kardec, eu não vou ler isso, aquilo, outro. E aí, sabe, ela decidiu fazer dessa maneira. Também dá certo, isso acontece em muitos lugares, muitas pessoas fazem dessa maneira e funciona, né? Por exemplo, aí a irmã Neiva, né, do Vale do Amanhecer, a tia Neiva, né, do Vale do Amanhecer, minha esposa aqui me corrigiu, do Vale do Amanhecer, ela começou dessa maneira, né? Ela teve lá suas, eu não conheço a história assim em detalhes, mas ela teve lá suas percepções,
e a partir desse contato com os espíritos, ela criou toda uma doutrina, né, trazida por eles, que é o Vale do Amanhecer, que é uma coisa muito boa. E as pessoas que vão lá gostam, entendem, se identificam dessa maneira. Eu conheço muitos centros espíritas que boa parte das atividades são desenvolvidas nessas casas espíritas, são por orientação dos espíritos. Porém, a gente tem que entender uma coisa, por mais que os espíritos digam para a gente fazer as coisas, a decisão é nossa, nós é que determinamos, né? Se o espírito chegar assim, gente, quero que você faça live de segunda a domingo, eu digo, oxi, eu não tenho tempo para isso não, para fazer live todo dia não, e as pessoas também não têm tempo para aqui ficar sentadas todo dia assistindo live não, mas tem dia que eu vou fazer live para ninguém. Então, algumas pessoas assistem a live, tem gente que entra, tem gente que sai, às vezes tem bem umas 15 pessoas, mas só termina 2, 3, 5, tem dia que termina as 15, né? E tem gente que depois assiste em outros momentos, né? E aí vão tendo seu tempo, sua oportunidade de fazer esses estudos, né? De conversar, de tirar suas dúvidas. Isso faz parte. Os espíritos fazem a mesma coisa. A gente não pode simplesmente obedecer cegamente os espíritos, não, porque aí não faz sentido. A verdade ela não pode ser cega, não. Ela tem que ser raciocinada. A gente não vive mais nesse tempo de obedecer um líder religioso que diz que é assim que a gente tem que fazer, não. A gente tem que raciocinar, dizer assim, eu acho que é bom assim, eu acho que não é, vou fazer desse jeito, eu vou fazer de outro jeito, e assim por diante. Então, outro item, o item 8, é saber a sua orientação doutrinária. Quer dizer, você tem uma orientação doutrinária qualquer, digamos assim, eu vou seguir na direção do Espiritismo que Allan Kardec organizou, codificou. Não, eu vou seguir na direção da Umbanda. E aí a pessoa tem essa orientação na sua vida e toma por base. É para sempre? Não. Você pode começar de um e depois migrar para outro. Dentro do catolicismo também tem médiuns, dentro das religiões protestantes evangélicas também tem médiuns. Eles podem chamar de outras coisas, de outros nomes, podem utilizar de outra maneira, né? Já fui uma vez para um culto evangélico, quando eu tinha 15 anos eu passei em frente a uma igreja evangélica, isso me chamou a atenção porque estava tendo muito barulho lá dentro, e me chamou a atenção, eu estava vindo da escola, eu acho que tinha 16 anos mais ou menos, e entrei, tinha um círculo e muitas pessoas gritavam, se rasgavam, era uma igreja evangélica, rasgavam mesmo as suas roupas, deitavam no chão e faziam muito barulho, e aquilo me chamou a atenção. E o círculo era fechado, eram homens de mão dadas e dentro só podiam ficar mulheres. E não sei porque quando eu entrei, eu fiquei muito fascinado por aquele fenômeno, o círculo se abriu para que eu entrasse. E uma das meninas, uma mocinha provavelmente da minha idade, estava incorporando o demônio, ou sei lá o que ele chamava, e aí eu me aproximei e entrei nesse círculo, que não era para ter entrado, porque era só, eu percebi nesse momento que eram só mulheres. Não sei por que autorizaram que eu entrasse, eu me aproximei da pessoa, né, dessa médium, essa moça que estava ali em transe, e ela revirava os olhos e tudo mais. Quer dizer, era um sistema que era deles lá, era a maneira deles vivenciar a sua mediunidade, embora chamassem de outras coisas, esses são os insetos aqui entrando na rua. Era outra maneira de vivenciar a sua mediunidade, chamando seja lá do que for, porém foi a maneira que eles se sentiram bem. Eu fiquei muito impressionado, vi aquilo ali, demorou só alguns minutos. Não foi o Luciano está perguntando assim, se foi na Igreja Universal. Não foi um outro tipo outra religião, protestante. Eu passava sempre nessa porta e eu via ele sempre fazendo barulho, mas não me chamava atenção. Indo para a escola isso à noite, estudava à noite. Porém, nesse dia me chamou a atenção e eu decidi entrar. Depois o que aconteceu eu não me lembro, eu só lembro que eu fiquei só alguns minutos e saí. Eu acredito que eu não vivenciei outra coisa mais do que isso, mas eu me lembro que a moça ficou ali, parece que ela se acalmou quando eu me aproximei. Então talvez alguma amiga espiritual estivesse ali e tenha feito ela se acalmar, porém era a maneira deles vivenciarem, né, a sua espiritualidade. Não fui ali para modificá-los ou para dizer nada. Eu nem conheci espiritismo nessa época, conheci com 19 anos, eu só tinha 16 anos. E aí eu me retirei e, curiosamente, continuei passando na porta dessa igreja todo dia para ir para a escola. Em nenhum outro momento eu senti vontade de entrar de novo, mas nesse dia aconteceu isso. Seguir, então, uma doutrina, seja ela qual for, ajuda principalmente no início a você encontrar um norte, encontrar um caminho, um trilho para que seja mais fácil. E aí depois a pessoa encontra outros caminhos se achar necessário, se achar melhor. O item 9 aqui que separamos, a presença de outros médios de apoio e estudo. Não é bom que o médium esteja sozinho para evitar a obsessão, especialmente da fascinação.
um médium sozinho ele tem mais chance de ser enganado pelos espíritos. Então, a presença de outros amigos encarnados, pessoas encarnadas conosco nesse trabalho é sempre muito útil, ajuda, porque eles dizem para nós alguma coisa e cabe a nosso senso crítico aceitar o que eles dizem ou não. Então, uma pessoa pode dizer, Júnior, você não devia ter feito aquilo, mas aí eu vou pensar sobre isso. A opinião do meu amigo, por mais que seja bem intencionada, pode estar errada. E aí usar o senso crítico, a aprendizagem, desenvolver a sabedoria para seguir no caminho certo. Estar sozinho significa que os espíritos podem dizer o que quiserem para nós acreditarmos e ninguém nos mostrar o ridículo que é isso, né? Então, eu me lembro de um centro espírita em que se dizia kardecista, se dizia estudante das obras de Allan Kardec, e em um determinado momento os espíritos chegaram e disseram que todo mundo tinha que usar branco no centro espírita. E as pessoas passaram a usar branco no centro espírita. Tem alguma coisa de errado? Não, né? Qual o objetivo de usar aquelas roupas brancas? Eu perguntei para eles, não, é porque o Espírito mandou. Eu disse, mas vocês usam por quê? Porque o Espírito mandou? Se você usa, como em algumas religiões, simbolizando a pureza, simbolizando algo bom dentro da gente, já que a gente associa a luminosidade ou a brancura a alguma coisa boa, alguma coisa elevada, se tem esse simbolismo, tudo bem. Você entende que tem simbolismo. Agora, simplesmente usar roupa branca porque os espíritos mandaram, é complicado. Eu, por exemplo, acho muito bonito roupa branca, mas não tenho uma roupa branca, porque suja muito, eu não gosto não. Sou uma pessoa mais prática. E aí, quando as pessoas me dão de presente roupa branca, geralmente eu passo adiante, dou a outra pessoa que esteja precisando, né? Porque eu não gosto de roupa branca para eu vestir. Já acho muito bonito uma pessoa vestida de branco, é uma roupa muito bonita e tal, seja ela qual for. O branco realmente me atrai, mas não é muito prático, né? A gente usa um minuto ali para ele fora já sujou e não gosto. Então, se eu fosse para um centro espírita, eles me dissessem, você vai ter que usar roupa branca, ia ser realmente quer dizer, não é que seja impossível usar roupa branca, mas seria um momento de descontentamento de minha parte, já que eu não gosto de usar roupa branca. Então, estar em companhia, as pessoas podem nos mostrar, outros colegas que estudam conosco, que vivenciam conosco a mediunidade, mostrar que aquilo que a gente está aprendendo está no caminho bom, ou que a gente está aprendendo coisas que são ridículas, que não valem a pena, não fazem o menor sentido. O último item, décimo item, seria o propósito da mediunidade, é o estudo e o serviço ao semelhante em aprendizado e solidariedade. Então vejam bem, para mim, para muita gente, a mediunidade não é para a gente ganhar dinheiro, a mediunidade não é para a gente se vangloriar, aparecer para os outros, mas ela serve para a gente aprender, a desenvolver em nós uma certa sabedoria que nos leve a ter uma vida confortável do ponto de vista emocional, uma vida equilibrada, uma vida sadia, uma vida de felicidade, tanto para mim como para as pessoas que estão próximas a mim. E levar também esse bem-estar que tenho, esse bem-estar que sinto, a outras pessoas, né? E aí é o que a gente chama de solidariedade, algumas pessoas podem chamar de caridade, a maneira que a pessoa achar melhor. Quando a gente utiliza esse princípio de estou usando a mediunidade para aprender, para ser uma pessoa mais feliz, então é difícil dar errado, né? Quando a gente utiliza para ganhar dinheiro, é possível que em algum momento os espíritos faltem e a gente não consiga dar a consulta e tenha que inventar. Pensou? Chega uma pessoa e me paga R$50 para dizer se vai casar ou não e o que é que os espíritos dizem a respeito. Aí um dia uma pessoa chega com um assunto muito mais sério e me oferece R$5.000 e nessa hora os espíritos vão-se embora ou ficam caladinhos e aí eu estou com 5 mil na minha frente e os espíritos não dizem nada, aí eu digo, não vou devolver teu dinheiro porque os espíritos decidiram não falar. Então eu tenho que ter essa honestidade, esse comportamento ético e dizer assim, não, os espíritos decidiram se calar. E a pessoa insistir, dar 10 mil e você querer. Aí é onde entra o risco. Quem assistiu a novela O Profeta, né, que passou na televisão 2 vezes já, vai ver o risco de você acabar produzindo um fenômeno, seja conscientemente ou inconscientemente, porque eu estou precisando dos 5 mil, dos 10 mil, para fazer alguma coisa, e aí a pessoa me ofereceu, e por que não? E aí eu posso dar o conselho pela minha própria vontade, não pelo dos espíritos. Ou seja, é um inconveniente a gente receber dinheiro, e aí existe sempre esse risco dos espíritos também querer o mal daquela pessoa e dar um mau conselho àquela pessoa, e a gente às vezes, né, não percebe isso porque está de olho no dinheiro. E aí, ao invés de dar um bom conselho à pessoa, a gente às vezes dá um conselho equivocado. Me lembro de uma vez no centro espírita que uma senhora chegou e dizia assim, olha, eu vim aqui porque eu passei por tanto lugar e não consigo arranjar emprego, eu queria ver se eu arranjava aqui. Ele dizia, olha,
você tem que ir no Cine, né? Que é aquela central lá que você já consegue dar, entrega o currículo, faz uns cursos, melhora o curso, dá o currículo e tal. É mais fácil de você conseguir emprego. Eu acho que eu não tenho amigos ligados lá no mundo espiritual com o pessoal do Cine, não. Ela aproveitou e disse, mas eu também queria casar, já tô com 40 anos, já queria casar e não arranjo um pretendente. Ele disse, a senhora vai a alguns lugares, assim, vai a festas, vai a ambientes públicos, como uma religião qualquer, onde hoje haja outros seres humanos com quem se relacionar e conhecer, aí é mais fácil. Agora, se está trancada dentro de casa, então como é que você vai querer que o príncipe adormecido, né, o príncipe da bela adormecida bata na sua porta e diga, é aqui que mora a mulher com quem eu vou me casar? É mais difícil. Então, a pessoa chega às vezes num centro de estudos espiritualistas querendo essas coisas materiais, né? E aí é meio difícil de a gente conseguir isso. E se a gente quiser ganhar dinheiro com isso, pode ganhar, mas a gente tem uma boa chance de estar enganando os outros, ou enganando a si mesmo, ou cometendo erros realmente absurdos. Então não é uma boa ideia. O propósito da mediunidade é que todo mundo pode ter mediunidade, seja pobre, seja rico, seja branco, seja negro, seja amarelo ou não, seja disso, aquilo, de religião A ou B, ou não ter religião, ser uma pessoa ateia, seja lá o que for, a mediunidade é dada a todos, e uns 1% e outros 100%. Tem gente que começa com 1%, daqui a pouco está lá na frente, mais do que 1%, mais do que 20% e assim por diante. A gente está colocando esse valor assim só como referência, mas não existe essa referência de forma prática, não, é só uma comparação. Portanto, estudar mediunidade ajuda a gente a praticar a mediunidade, porque a gente vai encontrando o seu próprio jeito, o nosso próprio jeito, de fazer com que ela funcione, com que ela dê certo, e aí acontece da maneira certa. Então, mediunidade não é só para ser realizada dentro do centro espírita, ela acontece na rua, acontece no ambiente doméstico, acontece entre os amigos. Agora, incorporação, como a gente diz popularmente, não é para todos os lugares. Existem os ambientes, existem os horários que a gente determina, que os espíritos combinam com a gente e a gente faz. Veja bem, ter horário é importante. Eu decidi que faria live terças e quintas. Quem pode e tem vontade de estar, aqui está. Agora, se eu fizesse a hora que eu quisesse, sem nenhuma disciplina, como é que as pessoas iriam adivinhar? Teriam que assistir depois, porque na hora teria que alguém por acaso estar. Então, ter horário, ter disciplina, sabe, ter um lugar, ter uma linha de pensamento. A linha de pensamento aqui é do espiritismo. Eu usei várias vezes a expressão kardecismo, porque os outros grupos religiosos, filosóficos e espiritualistas chamam os espíritas de kardecistas. Então, se eles chamam, é a maneira como eles entendem, então é assim que é. Os espíritas dizem que não são kardecistas e têm os seus motivos para dizerem que é isso. A gente pode conversar um outro dia, porque que o espiritismo não é kardecista. Mas as pessoas falam, você é espírita, mas tu é kardecista ou de Umbanda? Aí eu digo, eu sou kardecista, porque é a linha que a gente segue, né? É a linha de pensamento, de estudo e de raciocínio, embora cada um tenha a sua maneira de chamar, de entender. Então, cada um chama de mediunidade, eu chamo de só sensibilidade, ou chama de qualquer outra coisa que assim entendam. E aí a pessoa se sente bem, é o que é importante. Se está se sentindo bem, se sente feliz, e aí vai nesse caminho. Veja que a gente não fizemos esse espaço aí de 50 minutos, e em nenhum momento a gente veio aqui para criticar a maneira como os outros fazem, porque a maneira como o outro faz é a maneira dele. A minha maneira é a minha maneira me traz equilíbrio, felicidade, eu busco a sabedoria, e o outro, ele encontra a maneira dele de encontrar felicidade, de encontrar sabedoria e de encontrar serviço a quem quiser. Então, queria muito agradecer a presença de vocês, né? A presença virtual de Luciano, Juliana Freitas, Raquel Souza, está por aqui, João Roberto, Everton, está por aqui também, quem mais? Deixa eu ver aqui, a Gódiva também está por aqui, a Sheila, né? a Sheila Carvalho, a Pergaminho Clio, né? A Luna, eu acho, não sei bem se é assim que fala, a Isa Cobain, a Thelma Sueli, a Shirley Alves. Pronto, então queria agradecer a todos vocês que por aqui estiveram, né? Dizer que os temas em boa parte são sugeridos por pessoas que entram no meu PV ali no particular e dão sugestões. Tem algumas outras sugestões para as próximas lives e estamos aí todas terças e quintas-feiras. Tem também o canal do YouTube, onde a gente coloca lá, né, que é o Reflexão Espírita, Prof. Júnior Historiador, para as pessoas que não têm redes sociais, algumas pessoas não têm redes sociais,
e me pedem, eu estou sempre colocando por lá, e também aparece a gente lá comentando. Não é o objetivo de virar youtuber, é apenas um outro local onde as pessoas guardam. Se quiserem, podem compartilhar com as pessoas e deixar por lá. Também está no meu Facebook, Prof. Júnior Historiador, quem quiser assistir por lá. Muito obrigado, desejo a todos uma boa semana. Quinta-feira a gente já vai estar aqui com outro tema. Muita paz a todos, obrigado pela participação e pela frequência de vocês. Um abraço.